Olá, estão todos bem? Bom, então hoje, conforme nós combinamos, vamos estudar a matéria da reunião de palestra, um trecho do Gosho, o significado da fé. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente acessa o BS+, aqui no íconezinho do BS+, que a gente já instalou, né? Clica aqui no BS+, vai aparecer essa tela um pouquinho, e aí vai entrar no aplicativo. A minha página já está, né, com a matéria, mas para quem ainda não está, é só vir aqui no menu, que vem reunião de palestra, e automaticamente vai cair nessa página. Clicando aqui em cima desse primeiro quadradinho, nós entramos na matéria da reunião de palestra. Muito bem. Então, para iniciar, né, vamos passar rapidinho essa primeira parte aqui, né, e vamos, para não ser muito demorado, e vamos ouvir a leitura do trecho do Gosho. O significado da fé. O que chamamos de fé não é nada fora do comum. Fé significa depositar nossa crença no Sutra do Lótus, em Sakyamuni, em muitos tesouros, nos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, nas divindades celestiais e nas divindades benevolentes, e recitar Nam-myoho Renge Kyo do mesmo modo que uma mulher ama seu marido, que um homem sacrifica a vida por sua esposa, que os pais se recusam a abandonar seus filhos ou uma criança se nega a deixar sua mãe. E não é só isso. As pessoas deveriam ponderar sobre as passagens do Sutra que dizem, descartando honestamente os meios apropriados, e não aceitar uma única estrofe dos demais sutras, sem o menor pensamento de descartá-las, assim como uma mulher se recusa a largar seu espelho ou como um homem porta sempre sua espada. Ok? Então, já temos aqui lido esse trecho do Gosho, né? E apenas para reforçar, antes da gente prosseguir, né? Eu gostaria de ler um trecho de um outro Gosho que ajuda também a gente a compreender o significado da fé e o pensamento, né? Assim, a forma como o Buda original, Nichiren Daishonin, ele pensava, né, como é que a fé deveria ser conduzida. Então aqui tem uma frase do Gosho, um navio para atravessar o mar do sofrimento, né, que foi escrito em 28 de abril, não se sabe exatamente o ano, né, e foi endereçada a um samurai que vivia em Kamakura. Então aqui diz o seguinte: aquele que ouve mesmo uma sentença ou frase do Sutra do Lótus e alimenta no fundo do coração pode ser comparado a um navio que navega o mar do sofrimento. O grande mestre Miao Lu declarou: mesmo uma única frase nutrida no fundo do coração infalivelmente o ajudará a alcançar a margem oposta. Ponderar sobre uma frase e praticá-la é exercer a navegação. Ou seja, então a importância da gente estudar o budismo é que, mesmo que a gente escute ou pratique uma sentença ou uma pequena frase daquilo que o Buda ensinou, nos dá, vamos dizer assim, a garantia, né, nos dá a sustentação para conseguirmos atravessar o mar do sofrimento. E na verdade, é dessa forma que o Buda... Então, vamos seguir aqui, né, sobre o nosso Gosho, para a leitura do cenário histórico. Se localizar, se contextualizar na época, né, em que o Buda escreveu esta carta. Sobre o escrito, Nichiren Daishonin estava em Minobu, com 59 anos, quando escreveu O Significado da Fé. Foi redigido no 5º mês de 1280 e endereçado à monja leiga Myoichi, que vivia em Kamakura. Ela era uma seguidora sincera, culta e instruída. Myoichi praticava os ensinamentos de Nichiren Daishonin ao lado do marido. Em meio à opressão aos seguidores de Nichiren, após a perseguição de Tatsunokuchi, o casal teve suas terras confiscadas em virtude de sua fé no Daimoku do Sutra do Lótus. Com o falecimento do seu marido, Myoichi ficou sozinha com 2 filhos para criar e um deles estava doente, e ela mesma tinha uma saúde muito frágil. Diante das circunstâncias desfavoráveis,
ela se recusou a sucumbir e continuou a prática dos ensinamentos de Nichiren Daishonin com fervor. Apesar da situação econômica difícil, apoiou seu mestre enviando um serviçal para auxiliá-lo enquanto Nichiren Daishonin estava em Sado e mais tarde no Monte Minobu. Durante a opressão que os seguidores de Daishonin receberam, na perseguição de Tatsunokuchi, o casal, ela e o esposo, tiveram suas terras confiscadas, tiveram uma série de problemas, e o marido veio a falecer antes mesmo do Buda retornar do exílio da ilha de Sado. Ele sofreu logo após a perseguição de Tatsunokuchi. Mas mesmo assim ela manteve-se firme, na prática dela, lutou para criar seus filhos, dedicou-se para criar seus filhos, e também ela ofereceu, ajuda, encaminhando um ajudante, para o Buda Nichiren Daishonin quando ele estava na ilha de Sado, e quando também depois que ele foi para Minobu. Então esse ajudante, esse serviçal que chamavam na época, foi concedido por ela e que ajudou muito o Buda, naqueles dias mais difíceis da vida dele, no exílio. E posteriormente, quando ele se retirou para Minobu. Ok? Então é mais ou menos esse o cenário em que o Buda escreveu esta carta. Então ele vai falar exatamente sobre a importância, e o significado de fé. Quando fala que a Myoichi e o seu marido perdeu as suas terras foram confiscadas nessa época de perseguição, a gente deve fazer uma comparação, o que seria de nós, se o governo tomasse de nós a nossa casa, a nossa residência. E no Japão feudal, naquela época, isso tinha um significado muito maior, porque na verdade não era somente tomar a casa, tomar o abrigo da pessoa, que já era muita coisa, mas também isso era um sinônimo de respeito na sociedade. Você ter suas terras, você ter a sua casa, você ter as suas propriedades. Então você ser confiscado das coisas que você lutou e trabalhou muito para ter, era assim uma coisa realmente bastante difícil, além de você não ter onde morar, não ter onde ficar. Então mesmo assim ela jamais duvidou, por isso que ela acabou se tornando um exemplo de fé para esse Gosho que o Buda escreveu, e o que vai nos ajudar também a entender qual o verdadeiro significado da fé, O que nós chamamos, e acreditamos como fé. Nós temos uma crença já formada sobre essa palavra, e fé, para muitos de nós, é acreditar incondicionalmente, e nós vamos ver que no budismo tem uma pequena diferença. Então, aqui na primeira parte, da explanação, a determinação de uma mulher, o Buda vai falar aqui na explanação. Essa é uma explanação inclusive do presidente Ikeda, e a gente vai ver aqui conforme está nesse trecho aqui, determinação de uma mulher, que diz: inicialmente o presidente Ikeda cita em sua explanação o significado de fé, destacando a afirmação: o que chamamos de fé não é nada fora do comum. Então já inicia essa explanação do Sensei falando que fé não é nada fora do comum, ou seja, alguma coisa que a pessoa tem que demonstrar assim, de uma maneira muito forte. Não, fé na verdade é uma coisa muito simples, e ele faz a comparação aqui, inclusive utilizando a comparação do Buda Nichiren, quando ele fala que é como uma mulher que preza o seu marido, um homem que ama e protege sua esposa, os pais que cuidam dos seus filhos, e um filho se agarra à sua mãe. Ou seja, a gente não vê a mãe agarrando desesperadamente o filho, o homem agarrando desesperadamente a sua esposa ou vice-versa. Não, a gente vê as pessoas agindo naturalmente. Mas por trás daquela relação, por trás daquele contato, tem um sentimento muito profundo, uma coisa assim que a gente tem dentro de nós, que a gente não abandona, de não abandonar sob quaisquer circunstância.
Então, por isso é que ele fala que fé não é nada fora do comum, né, o Ikeda Sensei, porque não é uma coisa que a gente urra, grita, né, bate, não, demonstra, não. É uma coisa natural que nós temos dentro de nós e que não abandonamos por nada, né? Somente a morte pode fazer com que a gente separe fisicamente, né, dessas coisas que quando a gente realmente ama, né, a gente tem a dedicação profunda e sincera. Então, essa comparação é que a gente deve fazer a comparação da nossa fé para com o Goronzon. É o sentimento que eu tenho para com o Goronzon, dessa forma, né? Então esse é o questionamento que a gente deve fazer, principalmente quando estamos fazendo a nossa prática. Aí segue aqui Sensei falando na explanação seguinte: o afeto entre um casal ou entre os pais é uma expressão espontânea da vida, uma manifestação da nossa natureza humana intrínseca. Devemos recitar o Daimoku ao Goronzon com a mesma espontaneidade e com o coração sincero. Fé é isso, afirma Daishonin. Então, Nichiren utiliza as palavras adequadas para Myoichi com exemplos próximos da realidade da vida, né? Então, quando ele escreveu esse Gosho, né, ele quis demonstrar a fé com umas coisas assim simples do dia a dia, né? Ele era movido pela benevolência que busca sempre tocar o coração dos seus discípulos. Cada um, em meio à sua realidade, pode sentir esse aspecto em seus escritos. Então, já vimos a primeira parte, né, sobre fé, e a gente vê que fé é uma coisa a ser manifestada de uma maneira simples, entretanto, de uma maneira interna, incondicional, né? Como o amor pelas pessoas que a gente ama, né? Então, seguindo aqui, nós vamos agora para outra parte que diz assim: a primavera sempre chega. A monja leiga Myoichi já havia recebido em 1275 outro escrito, O Inverno Nunca Falha em Se Tornar Primavera, no qual o Buda Daishonin, né, encoraja, explicando-lhe que os seguidores do Sutra de Lótus vivem como se estivessem no rigor do inverno, mas esse inverno infalivelmente se torna a primavera, né? Então, o Buda fala em outros Goshos que, na verdade, o sofrimento ele é uma das formas mais eficazes de fazer com que a gente realmente experimente a felicidade profunda, né, a grande felicidade do Sutra de Lótus. Às vezes a gente se pergunta, mas eu preciso sofrer para ser feliz? Não é sofrer para ser feliz, é aprender a passar por grandes desafios, como esse Gosho que eu falei no início, né, que é um navio para atravessar o mar de sofrimento. Nesse Gosho, voltando a ele novamente, que eu li no início, a frase, uma vez que a gente tem o Sutra, né, recito Daimoku, Sutra de Lótus e recito Daimoku, uma vez que a gente tem a nossa prática, a gente é como se nós estivéssemos num navio firme e seguro, construído pelo próprio Buda, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Então, essas tempestades, na verdade, se tornarão apenas brisas quando nós estamos com a grande força do Daimoku, né? Inclusive o Buda Nichiren diz que é um navio que o timoneiro é o Buda Sakyamuni, a pessoa que opera a vela Taishaku e Boten, né? Ele dá exemplos assim dessa forma para exemplificar que é um navio extremamente seguro, né? E que com esse navio, que é o Sutra de Lótus, nós conseguiremos atravessar para outra margem. Então, voltando a esse Gosho novamente, né? Nichiren Daishonin, quando dedicou, né, essa frase, o inverno nunca falha em se tornar primavera, a Myoichi, né? Ele realmente estava dando essa garantia, né, de que mesmo diante de dificuldades, e essas dificuldades nada mais eram do que trampolins, né, e meios para que ela conseguisse lá na frente realmente encontrar ali com a grande felicidade, com a felicidade absoluta, que é a felicidade oferecida pelo Buda. E aí, para ainda ajudar, né, no entendimento desse trecho, tem um outro Gosho, né, que é perseguição à espada e bastão,
que foi escrito em 20 de abril de 1279, portanto, um ano antes praticamente é esse Gosho que está sendo escrito, que nós estamos conversando agora, né? Em que o Buda fala o seguinte: o Senhor deve crer no Sutra do Lótus da mesma maneira como tem fome pelo alimento, sede pela água, saudade de sua amada ou desejo pelo remédio quando está enfermo, ou como uma bela mulher deseja os cosméticos. Do contrário, arrepender-se-á mais tarde. Essa última frase, né, do contrário, arrepender-se-á mais tarde, do Gosho Perseguição, Espada e Bastão, vejam que eu estou me referindo a outro Gosho aqui para reforçar isso que nós estamos estudando, parece assim um tom meio ameaçador, né? Assim, quer dizer, se eu não praticar eu vou me arrepender. Não é dessa forma que a gente deve entender o que o Buda quer passar. O que o Buda quer dizer é o seguinte, que se a vida, nós iremos enfrentar dificuldades. Se nós encontramos com o Gohonzon nessa existência e com o Nam-myoho Renge-kyo, significa que nós somos enviados do Buda. O fato de não fazer a prática, né, de não se dedicar à prática conforme nós juramos lá no Ryojusen, né, conforme nós juramos na cerimônia do ar, vai fazer com que a gente vai talvez tomar tanta paulada, tanta cacetada, né, que até a gente entender que nós temos que cumprir nossa missão. Então, na verdade, é isso. A gente, depois que quando chegarmos lá no final, vamos dizer assim, ou voltarmos, né, para o Ryojusen, aí quando formos ver assim o filme da nossa vida, nós vamos ficar extremamente envergonhados, né, e arrependidos de não termos feito a nossa luta que nós mesmos juramos fazer. Então, por isso que ele está dizendo que, do contrário, arrepender-se-á mais tarde. Então, mas a parte mais importante é a forma como ele fala, a maneira como nós devemos crer no Gohonzon, né? Como quem tem fome pelo alimento, como quem tem sede da água. O que acontece quando a gente está com fome e quando a gente está com sede? Naturalmente bebemos água e comemos, né? Não saímos na briga, não ficamos gritando, nem dando burro em cima de mesa. Não, nós simplesmente vamos lá e comemos. É isso que nós fazemos, né? Então essa é uma forma também simples de exemplo, né? Um exemplo que o Buda está dando da gente manifestar a nossa fé, né? Fé é exatamente isso, né? Tá com fome, se alimenta. Tá com sede, bebe água, né? Tá com saudade da sua amada, né? Vai em busca da sua amada, sob quaisquer circunstância, né? Tá doente, toma remédio e não precisa esbravejar, gritar, nem fazer nada disso. Então esse é um exemplo muito bom assim de manifestação da fé também que o Buda nos dá no Gosho Perseguição, Espada e Bastão, né? Então voltando ao nosso Gosho, significado da fé, né? Esse exemplo que ele dá aqui para Myoichi, né? Do inverno nunca falha em se tornar primavera, é uma garantia que o Buda nos dá desde que a gente não falhe com a nossa fé, né? Então isso é muito importante a gente entender. Vou pegar aqui um trecho do Brasil, da terceira civilização também, que tem a explanação dessa matéria, que também está muito interessante, né? Aqui o Buda fala o seguinte, só um minutinho aqui para eu localizar o pedaço. A força ou profundidade da fé não pode ser mensurada por aspectos formais. Daishonin, por exemplo, não nos instrui especificamente sobre o tempo que devemos recitar o Daimoku, e assim por diante. Então, o interessante, né, esse pedaço aqui não está na matéria do BS+, né, ele aqui está na terceira, como eu falei, onde o Sensei fala que o Buda, na verdade, ele não estipulou quanto de Daimoku a pessoa deve fazer, ou seja, a quantidade de Daimoku não é um reflexo da fé da pessoa, né? Se a pessoa faz muito ou se ela faz pouco Daimoku, ela tem muita fé ou tem pouca fé. Não necessariamente essas coisas têm relação. Daishonin também ensina em seus escritos que recitar o Nam-myoho Renge-kyo, mesmo uma única vez, produz benefícios incomensuráveis.
Por outro lado também, né, o Buda fala que recitou, nem que seja pelo menos uma vez o Nam-myoho Renge-kyo, né, já temos aí uma quantidade de benefícios que a gente não pode calcular. Entretanto, né, essa questão de quantidade de Daimoku, né, de quanto de Daimoku vamos fazer, está relacionada ao nosso desejo e ao nosso problema, né, e o que a gente quer alcançar. O que, né, Sensei fala é que nós devemos sim ter um objetivo. Né? Estamos fazendo Daimoku para quê? Temos que ter um objetivo relacionado a esse Daimoku. E a quantidade, ele chega a falar o seguinte, né? Se você estabeleceu que vai fazer 1 hora ou 2 horas de Daimoku por dia, ou meia hora, sei lá quanto, né? Cada um faz a sua determinação, e um determinado dia você está extremamente cansado, né? E você está esgotado porque trabalhou muito, enfim, por outros motivos, mas aí porque você estabeleceu que iria fazer aquela quantidade, você faz aquele Daimoku forçado. Então, o Sensei fala que isso é irracional, não é a forma correta, né? A forma correta é você descansar e fazer um Daimoku de melhor qualidade no dia seguinte, mas que você cumpra com o seu objetivo e com a sua meta, né? Daquilo que você se determinou, mas não de maneira forçada, mas sim de maneira prazerosa, né? O budismo para concretizar nossa felicidade e a de outras pessoas. Isso aqui é importante a gente entender. E com relação à questão de acreditar sem duvidar, porque muitas vezes a gente coloca na nossa definição de fé é acreditar sem duvidar, né? Em parte sim, né? É a gente ter plena certeza, não ter dúvida de que conseguiremos, né? Isso em parte. Mas tem um trecho aqui na explanação na terceira que fala assim: em registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, Nichiren Daishonin diz que a fé é a espada afiada para dissipar a ilusão profundamente arraigada da escuridão fundamental ou ignorância fundamental. Para explicar o que é fé, ele cita a definição oferecida por Tiantai em Palavras e Frases do Sutra de Lótus. Palavras e Frases do Sutra de Lótus é um ensinamento de Tiantai nos médios dias da lei, que diz assim: acreditar significa não duvidar. Aí ele prossegue: não duvidar quer dizer crer no Gohonzon Nam-myoho Renge-kyo com fé absoluta sem deixar abalar por nenhum obstáculo. Isso é que é não duvidar. É o oposto de compreender os ensinamentos, mas carecer de fé. Porque às vezes as pessoas, ou algumas pessoas, se dedicam muito em compreender, entender, estudar, né, teoricamente o budismo, mas carecem de fé. Né? E a gente sabe, a gente percebe isso, né? E aí ele prossegue dizendo assim: Daishonin adverte, ou seja, uma advertência do Buda, né? Sensei fala dessa maneira: Daishonin adverte. Conhecimento sem fé refere-se aos que têm conhecimento sobre as doutrinas budistas, mas carecem de fé. Essas pessoas jamais atingirão o estado de Buda. Veja bem, então, aqui o Buda Nichiren é extremamente rigoroso, né? Essas pessoas jamais atingirão o estado de Buda. Mesmo que uma pessoa consiga entender intelectualmente os ensinos budistas complexos, isso não será suficiente para atingir o estado de Buda nesta existência. Então aqui o Buda é bastante rigoroso, onde ele adverte que essa fé que nós devemos desenvolver é uma fé baseada na prática, é uma fé baseada na luta do Shakubuku, né, na luta da propagação do budismo, na recitação do Gongyo, do Daimoku, no trato com as pessoas, companheiros de luta, assim como as pessoas da sociedade, desenvolver, praticar, né, a utilização do estudo para a nossa vida diária. Que esse aqui é o mais importante, que é o que eu li para vocês naquele Gosho, né, um navio para atravessar o mar de sofrimento, né? É aquele de que ele fala que mesmo uma única frase nutrida no fundo do coração, infalivelmente o ajudará
a alcançar a margem oposta, né? O Buda Nichiren utiliza a frase de Miao Lu, né, que foi um grande mestre budista dos médios dias da lei, né, e ele cita esse trecho para falar, né, que mesmo que a gente utilize uma frase desse estudo que nós estamos tendo aqui, né, um pequeno trecho, mas que a gente passe a pôr em prática, né? Como é que eu posso fazer para reforçar a minha fé, para melhorar a minha fé, né? Alcançar essa fé que está sendo falado nos escritos, que o Buda ensinou, que a gente se preocupe com isso, que a gente reflita no nosso dia a dia, nas nossas ações e passe a pôr em prática. Isso sim é o que vai nos conduzir para o atingimento do estado de Buda, é o que vai nos conduzir para a felicidade absoluta. Ok? Todo mundo atento aí, né? Já está começando a ficar longo, né? Eu vou dar uma resumida aqui. Vamos voltar aqui para o nosso estudo, né? Aqui do BS+, né? E eu só queria mostrar para vocês aqui sobre a outra parte também do significado da fé, que é muito importante. Aqui diz o seguinte, ó. No trecho do escrito que estamos estudando, o significado da fé, Nichiren Daishonin refere-se descartando honestamente os meios apropriados. E sobre o significado de apropriados, o presidente Ikeda explica: o Sutra de Lótus é o ensinamento que revela a verdadeira intenção do Buda, e que todos os ensinamentos anteriores ao Sutra de Lótus não passam de meios apropriados para conduzir as pessoas ao ensinamento supremo do Sutra de Lótus. Devemos nos basear no Sutra do Lótus, diz ele, e não cometer o erro de ser enganado ou ficar presos aos ensinamentos que são apenas meios apropriados. Para explicar a relação entre o ensinamento do Sutra de Lótus e os sutras provisórios expostos, antes dele, como meios apropriados, Nichiren Daishonin cita a analogia de erguer um andaime para construir um grande pagode, né? Aí o Buda fala, né, que, na verdade, para erguer um grande pagode, assim mesmo como para erguer um grande prédio, é erguido primeiramente um grande andaime, né? Mas depois que o prédio fica pronto, o andaime, na verdade, não tem serventia nenhuma. É como os outros ensinamentos, né, pré-Sutra de Lótus, que uma vez que o Sutra de Lótus foi revelado, que o Nam-myoho Renge-kyo foi revelado, esses outros ensinamentos são como o andaime de um prédio, não vão servir mais para absolutamente nada, né? Então é isso que ele chama de meios apropriados. Por que isso aqui está sendo falado nessa explanação? É porque é muito comum a gente fazer confusão, né, com o ensinamento do budismo. É muito comum a gente ver o Buda Nichiren ser colocado, vamos dizer assim, como um personagem figurativo, mas na verdade algumas pessoas acreditam que o personagem principal é o Sakyamuni, porque ele foi o fundador do budismo, assim como muitas vezes a gente pega algumas frases, ou até mesmo pessoas que praticam o budismo de Nichiren Daishonin, mas admiram, né, práticas e seitas e reverências de outras seitas budistas, e tentando inserir essas práticas e essas reverências no budismo de Nichiren Daishonin. O budismo de Nichiren Daishonin é o budismo simples, é o Sutra do Lótus, com a recitação do Gongyo e do Daimoku, né? É a expansão do budismo através da sociedade, através da Soka Gakkai, pela liderança do Ikeda Sensei, e ponto final. Tá entendendo? É estudar os Goshos, é recitar o Daimoku, é acompanhar o Ikeda Sensei como sendo mestre dessa nossa época e a gente seguir em frente pelo Kosei Rufu. É simples. Qualquer coisa introduzida, né, quando a gente coloca, não, mas é que a gente também tem que ver que, e até mesmo pegando alguns exemplos de religiões ocidentais e tal, na verdade tudo isso são... o Buda fala que nós devemos descartar honestamente os meios apropriados, né? Esses meios apropriados são exatamente esses ensinamentos que hoje não têm influência ou não têm importância, vamos dizer assim, diante do Sutra do Lótus, né? É como se nós tivéssemos uma noite muito estrelada, bem bonita, né? Mas que quando o sol nasce, essas estrelas elas permanecem lá, né? Mas elas não têm mais luminosidade nenhuma porque o sol nasceu, né? E o sol é o Sutra do Lótus, o sol é o Nam-myoho Renge-kyo, né? E
E as estrelas são esses ensinos apropriados, que eles eram tão bonitos, né? Mas durante a noite, então, mais uma vez que o dia nasceu, elas não têm mais serventia e significado nenhum, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, porque já ficou longo, né? E o importante, como eu disse para vocês, é que a gente consiga, né, após fazer uma reflexão desse estudo, né, ir para diante do Goronzon e pegar que trecho desse estudo eu posso colocar para pôr em prática no meu dia a dia, na minha vida. Então, aqui passando para o finalzinho, a gente vai ver aqui o que foi que a gente aprendeu nesse estudo, né? A gente aprendeu a manifestar sincera fé, né? Aprendeu a ter gratidão através da prática budista, através da nossa prática de Shakubuku, através da nossa luta, né, pelo Kosen Rufu. Já é um grande exemplo de gratidão. E aprendeu a ultrapassar as dificuldades, conforme essa frase que eu li no início, um navio para atravessar o mar do sofrimento, né, que nos ensina que mesmo recitando uma pequena sentença ou frase do Sutra do Lótus, que significa qualquer trecho ou qualquer pedaço, né, a recitação do Gongyo e a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, já é estar navegando nesse navio e que nos garantirá atravessar para outra margem. E querendo agradecer a vocês, pedir para que vocês se cuidem, pedir que a gente consiga atravessar esse grande obstáculo que também está previsto, né, nos ensinamentos do Buda. Por que essas coisas acontecem com a humanidade? Mais tarde nós iremos estudar sobre isso, mais adiante. E aí eu gostaria que vocês refletissem bastante, cuidassem bastante dos seus familiares, né, e se protegessem e praticassem para que tudo isso passe muito rápido.